Essa minissérie documental não é investigativa. O quarto e último episódio diverge levemente dos anteriores e praticamente não tem perguntas. Em vez de um questionário, a gravação, em maior parte, é composta de histórias de fantasmas do Teatro Amazonas. Olá, gente, boa noite. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui presentes nessa noite novamente, né, para darmos continuidade na nossa entrevista. Infelizmente, um dos participantes não poderá fazer presença hoje, né, que seria nosso caro Leonardo. Tentamos contato com ele, mas não obtivemos sucesso, nem respostas às mensagens enviadas. Mas peço desculpas, né, pela demora para começar essa reunião, mas vamos dar continuidade sem a presença dele mesmo, tudo bem? Tudo bem por mim. Vocês não me deixaram terminar minha fala na última vez. E o que é que você dizia? Sobre o que você falava? Então, você falava sobre fantasmas. Sim, o Leonardo tinha perguntado alguma coisa sobre por que que fantasma aparece tanto no folclore urbano, alguma coisa assim. Sendo que visagem, fantasma, né, é tão coisa assim é uma coisa rural, assim, mais caipira, né? E isso, eu acho que a gente até chegou a meio que responder essa pergunta, porque eu tinha explicado que fantasmas são monstros diferenciados, né? Eles sobrevivem a um pente fino de, de sobriedade, digamos. E, por exemplo, os monstros do folclore tradicional, como a cuca, o curupira, boitatá, não sobrevivem, porque na nossa sociedade, na nossa realidade atual, é muito difícil de a gente acreditar nesses, né, nesse tipo de fantasia. Já os fantasmas, as visagens, são monstros mais sóbrios, são mais difíceis, é mais fácil de acreditar em fantasma, porque envolve uma série de questões complexas, de morais, de religião e de crenças, medos, anseios em relação ao pós-morte e a nossa vontade e o nosso medo de perder as pessoas e, portanto, vontade de criar essas narrativas que meio que nos confortem em relação a essa ideia de que as pessoas simplesmente morrem. E então a gente prefere acreditar em narrativas que nos deixem esse fio de esperança de que os nossos entes queridos que morreram não se foram 100%. Então, eu acredito que é por isso que os fantasmas sobrevivem a esse pente fino de fantasia e de sobriedade que eu falei, e é por isso que eles são tão presentes e sobrevivem ainda à nossa sociedade atual. Se eu não me engano, você prometeu contar uma história de fantasmas, não foi? Foi Parece que do quando. Teatro Amazonas, especificamente. Sim, sim. Eu tinha comentado que só essas histórias valiam uma entrevista por si só. E é verdade, porque apesar de ser uma reclamação minha que a gente não tem registro dessas narrativas regionais, a gente até que tem um material sobre o Teatro Amazonas, sobre as histórias de fantasmas de lá.
E eu acho que não teria como ser diferente, porque é é o prédio mais emblemático de Manaus, um dos mais emblemáticos do Brasil, e é uma das casas de ópera mais, mais conhecidas do mundo. E tem uma coisa em comum em grandes casas de ópera, em grandes casas de teatro ao redor do mundo, é que todas elas basicamente têm as suas histórias de fantasma. E é engraçado a gente notar que elas seguem uma estrutura muito parecida. Sempre é um artista que se apresentava lá ou se apresentou em algum momento, acabou morrendo e depois da morte ficou no seu local de trabalho, que era o teatro, a casa de ópera em questão, enfim. E, e sim, eu até posso contar algumas histórias para vocês, se vocês quiserem. E, e essa pode ser a Queremos sim. entrevista para a gente finalizar essa série de, de entrevistas e eu acho que seria uma forma interessante da gente terminar. Já que basicamente não sobraram perguntas, eu acho que para finalizar o trabalho de vocês, eu acho que essas histórias seriam bem interessantes para ilustrar. O que vocês acham? Eu acho Uma interessante, ótima ideia. acho bem interessante. Eu tenho três fontes dessas histórias, dessas narrativas, que eu acho que são fontes sólidas e como a gente está tentando fazer uma coisa mais científica, são registros mais sólidos e consultáveis. A primeira fonte é uma matéria de jornal do Márcio Souza, de 1998. É um texto jornalístico publicado no estado de São Paulo, na, numa sessão comemorativa do centenário do teatro. A segunda fonte seria um livro que, na verdade, até comentei com o Leonardo na outra entrevista, um livrinho bem pequichito que começou com um projeto de PAIC. Na verdade, eu não saberia dizer se foi PAIC ou PIBIC, mas que, enfim, é uma pesquisa, um projeto de iniciação científica que virou esse livro pequenininho. O nome do livro é Dos Fantasmas ao Tacacá, do Antônio Carlos Júnior. E ele compila algumas dessas histórias. E a terceira fonte, para mim, obviamente, a minha favorita, que é uma entrevista que eu fiz com o seu Nonato em outubro de 2019, se eu não me engano. Bem conveniente ter sido em outubro. O seu Nonato é o funcionário mais antigo do teatro e ele é a maior fonte viva dessas narrativas. Uma das fontes mais importantes também é o seu Caldas, que é um funcionário também bem antigo do teatro, só que ele é falecido. E ele é a principal fonte do trabalho do Antônio Carlos Júnior, e por isso que eu acho importante citar. E aí eu separei uns textinhos aqui e eu posso ler porque alguns deles têm alguns detalhes interessantes e outros eu poderia só falar também. E aí depois na redação, quando vocês forem escrever, vocês vejam o que vocês façam. E a primeira história é do Márcio Souza, quando ele fala: a primeira vez que tomei contato com tais fenômenos paranormais foi em 1965. Minha saudosa amiga, a atriz Glauci Rocha, estava em Manaus com a peça Um Uísque para o Rei Saul,
sob a direção de B. de Paiva. Na véspera da estreia, Glaucio ensaiava no palco para uma reduzida plateia de amigos, quando o seu trabalho foi interrompido pelos gritos de pavor de um dos assistentes de Paiva. Era um jovem argentino bastante atlético e que fazia contra a regra. Ele havia descido para a parte de baixo do palco em busca de um objeto de cena, quando se deparou com aquele estranho cavalheiro em roupas do século XVIII, peruca marteau, o rosto marcado por um triste sorriso. A figura fez-lhe uma reverência e, virando-se, caminhou etereamente até desaparecer na parede, como é típico dos fantasmas. O rapaz deu um tremendo vexame, mas o administrador do teatro, o perene Aldomar Bonates, cortou a histeria com a flegmática observação de que era claro que ali existiam fantasmas. Toda ópera que se preza tem o seu fantasma, e encerrou o assunto. E aí o Márcio Souza retoma esse aspecto que eu falei, sobre casas de ópera terem tradicionalmente as suas histórias de fantasmas. Essa é a minha história favorita. Eu não lembro se eu cheguei a mencionar ela em uma outra entrevista, que é a do aniversário do Teatro Amazonas. Eu acho que eu falei sim. Dia 31 de dezembro, que é o dia da inauguração do Teatro Amazonas, e, portanto, do aniversário do prédio. Todo ano, nessa mesma data, para comemorar o aniversário do Teatro Amazonas, alguns dos fantasmas que moram por lá performam a La Gioconda, que é uma das óperas mais conhecidas. Às vezes, essa ópera é performada sob a regência do maestro Benário Civelli, que morreu de febre amarela em 1899, e às vezes sob a regência do maestro Genivaldo Encarnação. E, segundo a matéria do Márcio Souza, é um maestro cearense que foi morto numa briga na pensão da Mulata, com 8 facadas, tentando defender uma moça. E é a minha história favorita porque ela envolve vários aspectos muito interessantes e que podem ser trabalhados em sala de aula, como eu falei. Já que eu sou professor, isso é um aspecto muito importante para mim. Como é uma história que envolve eventos históricos, como o nascimento do teatro, a epidemia da febre amarela, a própria ópera La Gioconda, e vários outros elementos e datas que a gente pode levar para a sala de aula e trabalhar, por exemplo, o que a BNCC chama de campo de atuação, que seria o campo jornalístico-midiático, e a gente poderia trabalhar esses detalhes, essas informações que tem nessas histórias com as crianças. Eu acho essa história fantástica. A data 31 de dezembro para mim é muito interessante, porque, como eu falei, é aniversário da Rita Lee e da Dona Summer também. E aí eu posso passar para o livro do Antônio Carlos Júnior, o Dos Fantasmas ao Tacacá. Nesse livro, o segundo capítulo é dedicado a essas histórias que foram coletadas em entrevista. E aí ele fala uma coisa bem interessante sobre essas histórias. Ele fala que, além da estética visual europeia, o teatro tem uma tradição muito bem copiada, que são as histórias sobre fantasmas. E aí a gente entra num ponto interessante sobre esses pontos em comum que perpassam as casas de ópera ao redor do mundo. Como eu falei, grandes casas de ópera ao redor do mundo têm as suas próprias histórias de fantasmas,
E não apenas isso, o Teatro Amazonas copia delas, ele copia a própria estética europeia, porque o teatro ele nasce de uma articulação política que tenta trazer essa estética europeia para a nossa cidade e a gente sabe que Manaus foi chamada e foi conhecida como Paris dos Trópicos, não à toa. A gente queria mesmo trazer essa estética europeia para cá. E, enfim, vamos para as histórias. Uma das histórias que ele fala é assim: cabelos lisos pelas costas, vestido transparente e olhos claros. Enquanto exercia sua função de técnico de luz, o vulto surge à sua frente. Cumprimenta com um gesto de mão, se afasta e desaparece. Rapidamente, Caldas, o funcionário, desce as escadas do teatro. Alguns minutos se passam até a recuperação completa. Primeira história. E na segunda ele fala: outro cedo além era o homem de bata preta. Vestindo roupa de época, botas e cabelos grisalhos, esse senhor distinto apareceu durante um concerto de piano. Com uma vista privilegiada, no terceiro andar, ele avistava qualquer espectador nos camarins. E no quarto viu um espectador já bem conhecido, o fantasma que assistia às performances. E o fantasma olhou para o Caldas e acenou com a cabeça. E aqui outra história, quando ele fala que nem sempre o contato com fantasmas é ríspido, é ruim, é negativo. Ele fala que em outro momento o Caldas, por volta das 19 horas, vai ao banheiro masculino. Quando ele vê que o ambiente está vazio, ele se locomove até um interruptor de luz para desligar. E aí, com a mão sobre o botão, ele sente um aperto bem forte e tem uma reação mais forte ainda. O Caldas fala, ele fala um palavrão, ele diz: vai pra puta que pariu, pro fantasma. E ele sai do banheiro puto e assustado e vai para a cabine técnica, onde ele fica normalmente. Alguns minutos depois, de cabeça fria, ele raciocina e volta ao local. E aí ele pede desculpas ao fantasma pela ação impaciente, pela ação destemperada. Porque ele não quer se indispor com os fantasmas, ele quer manter uma relação amigável com eles. E aí, pedindo desculpas, ele sela a paz de forma cordial, porque o Caldas acreditava ser amigo dos fantasmas. E acreditava que os fantasmas eram seus amigos. E aqui a gente já passa para as histórias do seu nonato. Eu não estou lendo todas as histórias que eu tenho, porque eu acho interessante que as pessoas possam também consultá-las depois. Mas só para finalizar, eu separei alguns trechinhos, eu transcrevi e separei alguns trechinhos da entrevista com o seu nonato, que eu achei interessante, e, e eu vou lê-las, exatamente como elas foram faladas. Até por respeito à fala do seu nonato, e era uma conversa, então, enfim. Ele começa falando a primeira história. Aqui, eu estava nessa sala. Eu fui subindo por essa escada que nós descemos. Quando eu cheguei no palco, passou uma mulher toda de branco. Ela vinha correndo, correndo. Quando eu olhei para passar naquela porta lá que nós passamos, ela não passou de novo. E aí, quando eu fui ver, ela voltou na carreira e eu corri atrás. Do corredor de mármore para lá, eu já não vi mais ela. Eu rodei o teatro todinho e não encontrei. E eu fiquei pensando naquele negócio.
porque quando eu operei da minha vista, eu sonhei com ela, rindo, passando a mão na minha cabeça. Outro trecho. Ele fala: o Zé Carreiro veio cantar em Manaus, fazer espetáculos. Todas as 3 noites foram lotadas. Foi vendida a cadeira 13 da primeira carreira. E nessa cadeira a gente olhava vazia e chamava: fulano, vem sentar aqui. Só que a pessoa vinha, olhava na cadeira e era como se ela enxergasse alguém lá. Porque ela olhava na cadeira e voltava. E aí ela falava, e aí o seu Nonato fala: depois eu botei na minha cabeça, será que já tem gente sentada ali? E não é surpreendente que exista essa narrativa especificamente, porque a cadeira 13 ela é recorrente nessas narrativas de fantasmas do Teatro Amazonas. E o número 13 por si só é um número ah, emblemático nessas histórias, e no geral também. Outra história, a penúltima. Ele fala: um segurança uma vez pediu a transferência dele daqui. Sabe por quê? Eu cheguei 9 horas, 9 e pouco da manhã. Eu tô lá assinando o ponto, e quando eu tô assinando o ponto, ele diz: seu Nonato, tá chegando agora? Eu disse: é. E aí o funcionário fala: não, tu tá me enganando. E aí o seu Nonato fala: não, eu tô chegando agora, as minhas coisas estão aqui, eu vou guardar ainda. Aí o funcionário pega e fala assim: peraí. Aí o funcionário vai lá na plateia, olha e volta apavorado, amarelinho. O seu Nonato fala: amarelinho. Porque ele jurou que tinha visto o seu Nonato sentado na plateia. E aí a última história do seu Nonato, só pra gente dar uma finalizada. Ele fala: eu tô aqui na sala sentado. É dia de sábado à tarde. Eu tava lá naquela sala do escritório. Eu ouvi assim, tão, 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 tocando piano no palco. E aí uma mulher diz: seu Nonato, tem como tu vires aqui? Estão tocando piano lá no palco. Quando eu subi, quando eu cheguei lá, o piano estava todo coberto. Todo coberto, nada mexido. E aí, quando eu chego lá com ela, para dizer que não tinha ninguém aqui, a outra menina desce lá de cima e fala: quem é que tá tocando piano aí? Tão bonito. E o piano estava coberto. E aí o Sinano fala que isso faz uns 6 anos. A entrevista foi feita em 2019, então teria acontecido lá por 2013, o que é muito recente, então. E vocês acham que está de bom tamanho de histórias? Luciana. Quiser falar mais alguma? Eu gostaria que você falasse só mais uma. Achei tá bem interessante essa história. Tá, tem mais uma aqui. Essa é da matéria do Márcio de Souza, lá para a comemoração do centenário do teatro na Folha, na, no estado de São Paulo, na verdade. E aí ele fala: numa tarde, o Moacir Bezerra foi ao teatrinho para afinar algumas varas de teatro. Esse teatrinho não é o teatro, é um teatro do Sesc, onde algumas coisas estavam guardadas e era onde o pessoal estava trabalhando na época em que o teatro estava sendo reformado. Aí ele fala: o Moacir Bezerra foi ao teatrinho para afinar algumas varas de cenários. Ele chegou lá ao Sesc, pegou a chave da porta, entrou e foi fazer o serviço. Estava lá em cima do palco, sobre os urdimentos. O urdimento é uma estrutura que fica em cima do palco,
cheia de cordas e coisas penduradas, que onde tem todos aqueles mecanismos que fazem tudo descer, subir, etc. Coisa de bastidor. Ele estava lá em cima do palco, nos rudimentos, quando ouviu alguns acordes no violão de 12 cordas de Luiz Carlos Santos. Ele parou o serviço, olhou para baixo, mas não viu ninguém. E o violão estava encostado no banquinho usado pelo músico. Ele se distraiu novamente, voltou para o trabalho, quando foi interrompido de novo pelo som da bateria. E aí, irritado, porque ele achava que alguém estava brincando com ele, estava querendo pegar uma peça nele, ele desceu para o palco, onde ele encontrou tudo vazio, exceto por uma vela acesa. E aí o Moacir apagou a vela, assim, furioso, né, bravo com a responsabilidade, que é deixar uma vela acesa no meio do palco, sozinha e tal. Poderia causar um incêndio. Ele procurou a pessoa em vão, procurou por todas as dependências do teatrinho e não viu ninguém. Não achou ninguém. Ele estava com a única chave do teatro. E ao ir procurar a vela, para buscar a vela, para tirar de lá, ele notou que ela parecia nova, sem apresentar sinal de que tivesse experimentado fogo nenhum, como se não tivesse sido acesa, sendo que minutos atrás ele tinha visto a vela acesa. E... Ai, gente, eu acho que é isso. O que vocês acham? Fábio, também achei as histórias bem interessantes. Para mim tá ótimo. Acrescentou bastante para, né, para essa entrevista para gente. Queria agradecer. Ah, de Também nada, queria agradecer essas... por disponibilizar o seu tempo para nos ajudar sobre esse assunto, né? Para enriquecer. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer para mim falar sobre folclore e folclore urbano, e é sempre um prazer para mim falar sobre as histórias de fantasmas do Teatro Amazonas. Mandem abraço para o Douglas. Mandaremos. Mudaremos, sim. Para o Leonardo, né, no caso. Então, Mas é isso. obrigada mais uma vez. De nada, foi um prazer. E espero que nós nos encontremos por aí. Ah, com certeza. Muito obrigado. We're a band of brothers, native of the soil, waiting for the proper date we came by on the soil. When first the rice was written and the cry grew near and far, we raised on high the bonny blue flag that bears a single star. Hurrah, hurrah, for Southern rights, hurrah, hurrah, for the bonny blue flag that bears a single star. Hurrah, hurrah, for Southern rights, hurrah, we rally around the bonny blue flag that bears a single star. Hurrah, hurrah, for Southern rights, hurrah, we rally around the bonny blue flag that bears a single star. First gallant South Carolina came nobly to the stand, and then came Alabama and took her by the hand. Já.
Oi, boa noite, gente. Estamos aqui. Não é para começar, não? Já tava indo, então. Ai, que ódio! Já começa de novo. Meu Deus, eu não vou conseguir. Meu Deus do céu. Peraí, vai me dar ataque de riso.